gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a nova série da Netflix chamada Warrior Nun. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E se você mandar esse vídeo pra uma pessoa que você acha que pode curtir a série e curtir o conteúdo que eu faço aqui no canal, você vai ter o meu amor eterno pra sempre. Eterno pra sempre. Warrior Nun é uma série espanhola que estreou na última quinta-feira na Netflix. E essa série, ela vai contar a história de um culto, de uma seita de freiras que tem uma missão de proteger a Terra dos demônios. Então, elas sabem que os demônios existem e andam na Terra. Elas têm várias habilidades de luta, elas são treinadas com armas e tudo mais, exatamente para conseguir matar esses demônios e salvar as pessoas. Tudo isso é feito extremamente por debaixo dos panos, Então, não é uma coisa assim super conhecida, uma seita secreta, digamos assim. E aí a nossa personagem principal, que é a Ava, ela na verdade morreu e ela ganha uma segunda chance quando eles colocam um objeto mágico ali nas costas dela, É uma auréola, que é aquele negócio que os anjos têm na cabeça, O tal do Halo, que a Beyoncé canta sobre. Mas, enfim, é um negócio redondo e aí colocam nas costas dela e ela ganha uns superpoderes, ela ganha a vida de novo, E também ela ganha essa nomenclatura de Warrior Nun, que é a freira guerreira, a irmã guerreira, na verdade, E aí a gente vai seguir a história dessa personagem entrando aí nesse universo e descobrindo e, enfim, tentando se entender também. Desde que saiu o trailer eu já tava muito interessada nessa série, porque a premissa tinha me interessado muito. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sempre acho muito interessante séries que tratam sobre isso, principalmente se eles tratarem sobre isso de uma forma legal. A religião, o catolicismo principalmente, ele tem uma história muito longa, com muitas coisas, Eu, antigamente, era obcecada pelo Código da Vinci, que também tem meio que essas teorias da conspiração da história real, de coisas reais que aconteceram no mundo. Então, eu acho que a série, ela segue bastante por esse ângulo, assim, de pegar algumas coisas que foram reais, Então, as cruzadas da igreja, lá em 1800 e bolinha, e, enfim, tudo que aconteceu, que deu início, a tudo isso e toda essa seita das freiras guerreiras. E aí eu achei isso muito interessante já desde o começo, e principalmente o fato de que, se você for olhar, a série ela é composta principalmente por personagens femininas. E isso é sempre uma coisa que me atrai bastante. Inclusive a personagem principal, que é a Ava, ela é interpretada pela Alba Batista, e a Alba, ela é portuguesa. Então é só um grau de distância aqui do Brasil, Mas eu achei isso muito interessante, muita gente inclusive veio comentar isso comigo na direct do Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, me siga, porque vocês vão sempre ver o que eu tô assistindo, o que eu tô achando e tudo mais. Bom, mas voltando a falar sobre a série, eu vou começar aqui falando um pouco sem spoilers, e aí lá no finalzinho do vídeo a gente comenta com spoilers um pouquinho sobre o final, sobre o que eu achei, enfim, o que eu imagino, pro futuro da série. Logo de cara, a série já me conquistou, principalmente por esse elenco feminino grande, Isso pra mim é sempre um atrativo, mas eu também vi muita diversidade dentro desse elenco. Então a gente tem diversas etnias entre os personagens, isso me interessou, assim, demais. Eu sei que, assim, vocês já devem estar cansados de me ouvir falando isso, porque toda vez que uma série, ou um filme, ou um livro traz diversidade de alguma forma, eu bato nessa tecla, eu elogio isso, e eu torço por um dia onde eu não vou precisar mais falar sobre isso, porque isso já vai ser o nosso normal, o novo normal do entretenimento, da cultura pop, e eu sei que esse dia vai chegar em algum momento, eu acredito nisso, eu tenho fé nisso, mas por enquanto ainda é uma coisa que merece sim ser destacada e merece também ser comentada, porque eu acho que é algo que a gente precisa valorizar nas produções que a gente assiste, A gente passou muitos anos assistindo produções que tinham o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de rosto, o mesmo biotipo, mas agora a gente precisa ir pra frente, a gente precisa ver que a diversidade que se vê na tela é muito importante. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais ter mais espaço pra séries que tragam essa diversidade de uma forma tão natural, que é a forma com que o Warrior Nun faz isso. A gente também tem uma personagem trans, o que eu acho muito interessante, porque no final das contas ela não tá ali por ser trans, Eu acho que muitas vezes quando a gente tem um personagem trans em uma série, normalmente isso é uma questão que está sendo discutida na série. E por mais que, óbvio, isso é importante também, isso precisa ser discutido, as pessoas precisam aprender mais sobre identidades de gênero e tudo mais, eu acho que uma série que não trata disso, que traz uma personagem trans
mas não necessariamente para que o fato dela ser trans seja o foco disso, também é uma coisa muito legal, porque mostra que a gente precisa cada vez mais incluir atores e atrizes trans em todos os lugares e não só quando for para discutir sobre transgênero. Então, isso vale, óbvio, isso vale pra tudo, não só pra trans, mas pra qualquer personagem LGBT, pra qualquer personagem de outras etnias, seja preto, seja asiático, enfim, tudo. Eu acho que tudo isso a gente precisa cada vez mais introduzir da forma mais natural possível dentro do entretenimento, né? Porque na vida real é assim que acontece. Né? A gente tá aí e as pessoas trans não falam só sobre ser trans, elas falam sobre milhares de outras coisas. Por outro lado, uma crítica que eu já vou fazer é em relação ao queerbait. Eu não acho que a série necessariamente tenha um queerbait, mas em 2 relacionamentos da série eu tive a sensação de que as personagens estavam desenvolvendo uma certa intimidade ou uma certa atração ali uma com a outra. Não vou falar nomes agora porque eu falei que eu não ia dar spoiler, então, né, vou aqui, mas se você já assistiu, você sabe de quem eu tô falando. Se você não assistiu mais pra frente, eu prometo que eu falo. Mas eu senti que a série, nesses 2 momentos, trouxe uma carga mais de relacionamento amoroso entre 2 personagens, né, 2 vezes, mas eles não falaram disso abertamente, de forma explícita. Eu não acho que isso foi necessariamente uma forma de apagar, assim, a vivência ou qualquer coisa do tipo. Eu não senti isso necessariamente na história, até porque tinha muitas outras coisas acontecendo, né? Mas eu acho que talvez, se realmente esse for o caminho que a série quer seguir, eu acho que talvez eles podiam sim ter deixado explícito esse romance, assim, né? Por mais que fosse um romance proibido, pela questão religiosa e tudo mais, de ser freiras, e não por conta de ser um romance do mesmo sexo, mas só, né, porque relações dentro da igreja. Vocês entenderam? Então eu acho que eles poderiam ter deixado isso mais explícito, né? Esse interesse, esse relacionamento, pra gente não cair nesse negócio do queerbaiting, né? Que é quando você usa personagens LGBT para chamar a atenção e você fica brincando, né, falando, eles têm um relacionamento, olha só que chip legal, mas isso nunca se consolida de fato, ou quando se consolida, nunca é explorado de uma forma legal, né? Eu acho que isso é uma coisa pra gente ficar atento para uma próxima temporada. De uma forma geral, eu achei a temporada muito legal, eu gostei muito da história, principalmente por eles terem esses toques bem históricos, né, de contar histórias antigas, de trazer histórias e lendas e tudo mais, e misturar isso dentro da nossa história do dia a dia. Eu acho que as personagens que foram criadas e as personagens que são as principais, né? Principalmente a Ava, a Mary, a Beatrice, a Camila e a Lilith, que são as 5 principais, digamos assim, né? Que mais aparecem. Elas são personagens muito ricas, muito diferentes entre si, que brigam entre si, mas ao mesmo tempo eu não vejo necessariamente isso de um jeito ruim, né? Eu não acho que a série tenta colocar uma mulher contra a outra. No final das contas, elas são uma família, elas são amigas, elas estão ali juntas, e eu acho que isso transparece muito, e pra mim isso sempre me agrada numa série, vocês sabem disso. Então eu fiquei muito feliz com a construção das personagens, a dinâmica entre elas é muito maravilhosa. Eu acho que a minha favorita é a Beatrice, ela é perfeita, incrível, eu assim, sou apaixonada por essa mulher. Mas todas elas são muito legais, elas são muito fodas, lutando e tudo mais, então eu achei isso muito legal. Uma coisa que eu não achei tão legal assim foi eu achei que faltou um pouco de ação na história. A gente tem um momento onde a gente, óbvio, tá ali tentando entrar naquele universo, tentando entender aonde as coisas vão, o que elas significam, o que é o que exatamente. E aí eu acho que tudo bem não ter tanta ação assim, mas aí quando a gente passa da metade pro final da série, eu esperava mais ação. Eu esperava mais lutas, mais encontros com demônios, mais coisas desse tipo, e eu acho que a série acaba ficando muito leve nesse sentido, né? Eu acho que a gente só vai ter mais ação de fato no último episódio, no penúltimo pro último episódio, né? Nos outros momentos são coisas muito pontuais. E falando de duração, assim, né? A série tem 10 episódios, de mais ou menos 40 a 45 minutos cada episódio. Eu, particularmente, acho que poderia ter 8. Eu acho que tem ali umas sobras, umas coisas que talvez não precisassem ser discutidas nessa temporada. Como eles deixaram muita coisa em aberto no final, eu acho que nem tudo precisava ter sido apresentado agora. Acho que muita coisa poderia ter ficado pra segunda temporada. E aí eu acho que eles poderiam ter diminuído pra 8 episódios. Mas, de uma forma geral, eu gostei muito da série. Eu fiquei muito empolgada. Eu acho que a história é legal, é cativante, por mais que ela bata ali em alguns clichês, né, e use alguns clichês, principalmente pra história da Ava, que é basicamente uma história da jornada do herói, né, que a gente já viu em milhões e milhões e milhares de filmes e séries, mas eu acho que
trazendo essas outras temáticas, e eles trazem uma discussão muito interessante entre religião e ciência, né, em fé e ciência, e eu acho que isso é muito legal, porque no nosso mundo de hoje, né, a ciência tá aí de todas as formas, e eu gosto muito dessa contraposição da religião e da ciência, e da forma com que a série coloca as duas pra funcionarem juntas, né, e se ao invés de serem opostos, elas são complementares. E eu acho que essa discussão dentro da série é muito interessante, a gente tem, assim, vários questionamentos, e até questionamentos pessoais, assim, né, de personagens que não têm conexão com a religião, que não são religiosos, mas que de uma forma ou de outra se veem ali, se encontram ali, né? Eu acho que tudo isso é muito válido, é muito legal e traz uma riqueza muito grande dentro dessa discussão. Afinal, a gente tá falando de uma série que é focada em freiras, né? Que é um dos grandes símbolos dessa religião. Eu acho que é uma série, assim, muito, muito legal. Se você ficou curioso por assistir o trailer, eu recomendo muito que você assista a série. Eu acho que vocês vão gostar muito. É a típica série que a gente assiste de uma vez, assim, porque ela é divertida, os personagens são legais, tem os momentos mais sérios, tem os momentos mais animados, e aí tem, né, as reflexões, assim. Então, tudo é muito legal, e é uma série que eu gostei bastante, e eu tô bastante ansiosa pra segunda temporada. E aí que a gente vai começar a falar brevemente com spoilers, porque a gente teve um final em aberto. Eu gostei da forma com que tudo foi direcionado aí dentro da série e tudo mais, né? E imaginava que os plot twists viriam. Fui surpreendida quando o padre foi revelado ser uma pessoa do mal e não do bem, né? Ele que era a pessoa que, enfim, causou tudo que ele causou, matou a Shannon, né? Que é a personagem que morre logo no primeiro episódio. Então, tipo, fiquei chocada com essa revelação. E achei muito interessante o caminho que as coisas vão tomar a partir disso. Como eu falei pra vocês, eu senti falta da ação. Eu queria que a ação tivesse começado um pouco antes. Eu sinto que a série engata mesmo, tipo, no penúltimo episódio, e aí só tem mais um e acabou. Então eu fiquei um pouco frustrada com o final, porque foi bem a hora que eu tava, tipo, muito empolgada. Eu falei, meu Deus, eu quero ver essas freiras lutando, entendeu? E aí chegou nessa hora, a série acabou, bem nessa hora que tava assim, bom. Então eu acho que eles podiam ter cortado algumas coisas antes, colocado um pouco mais de ação, e aí terminado dessa forma, ou então ido um pouco além e terminado um pouco depois daquela grande batalha que elas têm com o anjo, né? Que na verdade vai começar a batalha, e aí a série termina. Isso significa que se tiver uma segunda temporada, a série ainda não foi renovada, porque acabou de ser lançada, mas em breve a gente deve ter notícias, então aproveita e me segue lá no Instagram, que eu sempre comento sobre renovações de série, cancelamento e tudo mais, então lá vocês conseguem ficar sabendo de tudo logo de uma vez. Então eu acho que, assim, eu não desgosto de finais em aberto nem nada, né? E eu confesso que deu um certo nó na minha cabeça quando eles começam a rodar aquilo e você fica tipo, mas meu Deus, quem é a pessoa do mal, né? Porque eles levam a gente a acreditar que é o cara que foi eleito papa, né? Que era o cara meio do mal, que tava tentando demitir todo mundo ali da seita das freiras, mas na verdade era o padre que a gente confiou a temporada inteira e achou que ele era, tipo, super do bem, e na verdade ele era do mal. Óbvio, esse plot twist foi super bem-vindo, mas eu confesso que eu demorei um pouquinho pra conseguir acompanhar ali a mudança, né, e o fato de que o nosso anjo, na verdade, não era um anjo, mas sim um demônio. Então, óbvio, eu achei tudo isso muito legal, mas eu acho que se a gente tivesse começado com mais ação no começo, né? Se a gente tivesse mais momentos, além do único que tem delas derrotando um demônio de fato, eu acho que talvez eu tivesse ficado mais satisfeita e tivesse achado mais ok esse final mega em aberto, assim, tipo, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Eu já sei que muitos de vocês vão ficar meio revoltados porque vocês odeiam o final em aberto, mas é o que a gente tem pra hoje, né? De qualquer forma, eu fiquei bastante empolgada. Acho que a série tem um super potencial. A série é muito bem feita. Os efeitos são legais. Em alguns momentos eles são um pouco toscos, talvez. Mas, em geral, são efeitos muito bons. A fotografia é muito bonita, né? Todas as imagens da Espanha, céu, tudo é lindo. Eu fiquei sentindo falta um pouco de um encerramento da história da Eva com o JC. Faltou um pouco essa resolução ali. Ficou meio jogado, né? E o cara nunca mais apareceu. Óbvio que eu acho que ele tem espaço pra aparecer na segunda temporada, caso tenha, mas senti que faltou ali um pouco, né? Cadê o mocinho? Cadê? Porque eu gostava dele, eu amava o relacionamento dela com ele, ele era super fofo, eu, assim, achei que ele podia super ter aparecido ali no Vaticano de repente. E, né, o que eu tinha falado sobre os casais é que eu tive uma forte sensação de que a Mary e a Shannon tinham um relacionamento além da amizade, né? Eu acho que isso ficou bem subentendido ali, eu não sei se eu tô viajando, por favor, deixem aqui nos comentários. Mas no final eu senti que tava rolando um clima também ali entre a Eva e a Beatriz. E eu fiquei meio tipo, E acharia super interessante se a gente tivesse uma protagonista bissexual.
Acho que seria muito legal. E eu espero, inclusive, que eles façam isso na segunda temporada. Ela vai ter que escolher entre o JC e a Beatrice. Seria ótimo. Bom, gente, então é isso. Se você já assistiu Warrior Nun, deixa aqui nos comentários o que, é que você achou, o que, que você gostou, qual é o ship que você shippa, o que, que você espera pra segunda temporada. E se você ainda não assistiu, talvez seja a hora de você dar uma chance pra essa série que foi muito legal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijão!